No dia 9 de agosto de 1987, na cidade de Concórdia, na Argentina, Maria Moleiro, de então 8 anos, sua irmã Emma, de 6, e seus irmãos Jorge, de 5 anos, e Carlos, de 3 anos, estavam brincando em um campo afastado. De repente, um OVNI dourado em formato discoidal, medindo cerca de 22 metros de diâmetro, surgiu e lançou um raio azulado sobre os jovens, os sugando para dentro da estranha nave. Pelo menos 6 testemunhas viram o momento em que o OVNI abduziu o grupo. Depois do incidente, os jovens ficaram desaparecidos por quase 3 dias e, quando retornaram, contaram o que lhes havia acontecido. Segundo o grupo, dentro da nave, eles conheceram um ser humanoide de cabeça grande e enormes olhos amarelos, que possuía longos cabelos prateados e vestia um traje dourado. As crianças ainda imaginaram que aquele ser era Deus, mas o ser se apresentou como Lalar. Em um primeiro momento, os jovens ficaram com medo, mas logo se acalmaram, pois, segundo elas, Lalar as tratou muito bem, até mesmo quando fez exames neles. O exame consistia em um aparelho que raspava a bochecha de cada uma das crianças e depois uma agulha que penetrava o rosto. Mas durante o procedimento eles não sentiram nenhuma dor e, quando foram encontradas, todas tinham marcas nas bochechas. O caso foi investigado pelos militares argentinos, que na época não permitiram que ninguém mais investigasse o caso. Da mesma forma, muito sigilo foi posto na investigação, sendo que as informações divulgadas foram adquiridas por jornalistas antes que os militares se envolvessem. O caso foi publicado no jornal Folha de São Paulo no dia 15 de novembro de 1987 e não traz um desfecho para a história. Procurei na internet, também não encontrei mais nada sobre o assunto. Mas, baseado no que temos do incidente, é interessante notar principalmente a aparência do extraterrestre, que, apesar de não ser inédita, é bastante rara, pois na casuística ufológica a maior parte dos incidentes envolvem ou seres do tipo Grey, que não possuem pelos, têm a pele acinzentada, grandes olhos negros e uma altura que varia entre 1 metro e 1,5 metro, sendo que existem outros seres parecidos com os Greys também, que podem ser mais altos, mas que no geral possuem características mais ou menos semelhantes. E o outro tipo são os nórdicos, que são seres muito semelhantes aos humanos e que em alguns casos quase passariam desapercebidos se caminhassem pelas ruas aqui na Terra. Mas neste caso, temos um ser que tem características que lembram extraterrestres do tipo Grey, como a cabeça grande e os grandes olhos, mas misturado com características dos alienígenas nórdicos, como o cabelo longo e a forma mais pacífica de contactar os humanos. Note que relatos envolvendo Greys raramente tem algum alienígena se apresentando ou falando sobre si mesmo, até mesmo sobre sua própria civilização. Já em casos envolvendo alienígenas nórdicos, eles sempre têm mais diálogo, falam muito mais sobre si e normalmente se apresentam dando algum nome. Outro detalhe interessante é que aparentemente o aparelho que o ser usou para raspar a bochecha das crianças tinha a intenção de anestesiar a área, pois os jovens não sentiram as agulhadas. Exame esse que pode ter a função de coleta de DNA. Apesar disso, vale notar que a maioria das abduções são sempre individuais e de indivíduos adultos. Neste caso, não somente tivemos uma abdução em grupo, mas também de crianças bem pequenas, por sinal. O caso ainda ganha mais destaque pelo fato de os militares terem se envolvido e tentado impedir que qualquer um se aprofundasse no caso ou tentasse investigar. Ou seja, esse simples ato dos militares argentinos já mostra que o caso foi sim real e foi sim sério. Pois, como já comentei em outros vídeos do tipo aqui no canal, os militares não vão se envolver em algo que não seja sério. Note que, mesmo quando ocorrem calamidades públicas, como alagamentos, por exemplo, as forças armadas dos países não se envolvem, pois existem órgãos civis como a Defesa Civil e os bombeiros que são responsáveis por este serviço.
Vale lembrar que aqui no Brasil os bombeiros são militares em sua maioria, mas nos outros países não é assim que funciona. Normalmente são civis, assim como a polícia. Os militares apenas então se envolvem quando são chamados nestes casos, quando sua ajuda é solicitada, pois esse tipo de ação não condiz com aquilo que é a função constitucional das Forças Armadas. Por isso, chama a atenção quando eles se envolvem em algo que foi apenas relatado por crianças. Poderia muito bem passar apenas por mais uma lenda, mais uma história que o povo conta, mas com o envolvimento das autoridades, fica claro que algo aconteceu de fato, e a história das crianças é muito mais do que muita gente imagina. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.